Boa tarde a todos. Eu, em nome da comunidade judaica, agradeço esse convite. Vou tentar ser mais telegráfico, porque a minha profissão é ser jornalista da USA e foi aí que aprendi a escrever depressa e aprendi, por isso, a escrever e a comunicar escrevendo. Eu felicito a organização por abordar um tema que é premente, creio que numa nova fileira da economia portuguesa, sobretudo nas regiões interior, já que tem que ter uma compensação para esse despovoamento que temos assistido. E nesta comunicação quero-vos dizer que, de facto, a denominação kasher é uma nova oportunidade para as empresas, sobretudo até na fileira do azeite, e quero aproveitar mesmo também para dizer que, neste momento, estamos a ter uma procura bastante grande, quer pela parte das comunidades portuguesas, que não são demasiadamente grandes, mas também pelas comunidades exteriores, e cito o Brasil, do produto kasher português, nomeadamente o azeite. Aliás, a fileira do azeite e do vinho são aqueles que estão neste momento mais procurados pela comunidade. Portugal tem assistido, sobretudo na última década, a um ressurgimento cultural e religioso do judaísmo em Portugal, o que eu digo, e foco, sobretudo no interior, baseado nessas tradições e nessas heranças, quantas vezes esquecidas, e que foram feitas e preservadas em segredo, nomeadamente na região de onde é originária a minha família, que é atrás dos montes, na região da Beira, também da Beira interior, mas ainda e sobretudo num surgimento que está a haver também mais a sul no Algarve e que está a ser motivo da procura de algum fluxo turístico. Quero-vos dizer, por exemplo, para terem uma ideia do fluxo turístico que eu, por exemplo, registrei no Museu Judaico de Belmonte, foram cerca de, até ao final do ano, 35 mil visitantes, dos quais cerca de 40% eram religiosos. Quero eu significar que estes religiosos têm uma procura do produto kasher. Eu digo kasher e não kosher, porque kasher é a designação ibérica dos judeus hispânicos, ou de origem hispânica, e kosher é dos ashkenazim, dos judeus de origem do leste. Aliás, eu queria aqui focar num aspecto sem modéstia, porque acho que a falsa modéstia faz mal. Quando em 1979 eu iniciei na Guarda, cidade onde eu nasci, a fundação da Associação Portugal-Israel, que foi a primeira organização que existiu de ligação ao Estado de Israel, nunca pensámos que tivesse a ter a dimensão que teve. Foi ali pela primeira vez apresentado um azeite kasher, curiosamente era de Ranana, de Israel, se bem que nós temos uma qualidade superior do azeite que é em Israel. Aliás, há poucos dias, inclusive, teve um grupo de visitantes empresários israelitas em Belmonte e na Guarda e Trancoso, em que falámos precisamente da necessidade do azeite kasher português se afirmar também no mercado judaico. Se bem que nós temos os Estados Unidos, o Brasil, a África do Sul e Israel, mas também a Europa, nomeadamente a França, e sublinho a França, a Espanha tem também grande produção kasher, mas como os grandes mercados que se apresentam como oportunidade para Portugal. O que é afinal o kasher? E dizia eu aqui que a palavra kasher significa apropriado ou aceitável. Mas as leis kasher têm a sua origem na Bíblia e estão detalhadas no Talmud e outros códigos das tradições judaicas que são bastante apertados. Acreditem que são bastante apertados. Porque nós, judeus, temos um princípio que é precisamente o corpo sã e a mente sã. O judeu é muito preocupado, preocupa-se bastante com a alimentação. Daí que nós tenhamos uma seleção que não é só no azeite. O azeite, por exemplo, o azeite extra virgem é kasher, e sublinho este facto, o azeite extra virgem é kasher. Os outros, o virgem, etc., já têm que ser supervisionados pelo rabino, se bem que todos têm que ter um reconhecimento com o organismo internacional, portanto pode ser a União Kasher, a União Ortodoxa, sobretudo a União Ortodoxa, que é aquela que, sendo sediada nos Estados Unidos, que tem a maior supervisão deste produto. Essas leis hebraicas que regulamentam o produto kasher têm sido aplicadas ao longo dos séculos, umas em segredo, muitas vezes, outras não, jamais abertas, sobretudo na Europa de Leste e no Brasil, e são situações que estão sempre em mudança. As leis de kasher não cristalizaram. Elas adaptam-se precisamente a esse tempo, o tempo
um tempo em que não havia esta industrialização dos produtos e nós temos que nos adaptar precisamente a estes produtos. Então, como é que funciona essa certificação? E porquê é que existem tantos produtos também com a divisão Cachê? Por exemplo, não devem cereais e batatas fritas serem, por exemplo, estou a dizer, ser processados em locais onde fosse processado carne ou leite. Aliás, não se deve misturar a carne e o leite. Por outro lado, temos que ter um rigor também muito grande em não colocar na alimentação precisamente essa mistura, até por uma questão de saúde, a questão dos enzimas, a questão das proteínas, que numa reação que não é nada salutar, deve ser evitada, segundo as regras judaicas. Há 4 etapas que devem ser fundamentais para a certificação Kasher. Uma delas é estabelecer uma lista, primeiro inicialmente, é estabelecer uma lista de ingredientes Kasher que são aceitáveis para uso nos produtos que estiverem a ser certificados. Esta lista é extensa, em que uma equipa da União Ortodoxa, da União Kasher, ou então da ZIC, do Reino Unido, tem que acompanhar. E tem que acompanhar de uma forma rigorosa e de uma forma bastante cuidadosa. Por exemplo, num azeite Kasher, num lagar Kasher, ou que está certificado como Kasher, certificado por um rabino ou por uma entidade rabínica que tenha que estar ali presente para ver se obedece a todas as regras, o azeite Kasher deve ser o primeiro a ser feito, assim como nas adegas do vinho, e toda a tubagem, todos os utensílios e maquinaria que tenha a ser utilizada na produção do azeite Kasher tem que ser certificada, ou seja, tem que ser verificada se não tem uma contaminação, veja isto, esta contaminação entre aspas, ou sem aspas, se for no caso judaico, não ter contacto com outra tipologia de azeites a não ser o extra virgem. A partir daqui, nós temos cerca, só para terem uma ideia, em termos de produtos, temos mais de 200 mil produtos que estão neste momento certificados como produtos Kasher. Depois de estabelecer essa listagem, que é conhecida também como o Kashrut, nós temos uma seleção em que temos que ver a aplicação em que vamos ter desses alimentos. O judeu tem 3 elementos fundamentais na liturgia. Nós, quando entramos na sinagoga, temos a água, que é o símbolo da purificação, temos o vinho, o símbolo da exaltação, e temos o azeite, por excelência o azeite, que é utilizado em todas as festas, quer na sinagoga, quer em casa. Só para terem uma ideia, no caso do falecimento de uma pessoa, desde o momento em que falece até ao fim do ano, nós temos sempre uma lamparina acesa de azeite extra virgem. Por outro lado, também na alimentação que nós temos nas festas, na Páscoa, em Sukkot, nas festas dos tabernáculos, que caem em setembro, em Rosh Hashanah, Ano Novo, exceto no Yom Kippur, que não comemos nada, mas temos sempre o azeite como um dos elementos. Aliás, temos um pratinho de azeite que colocamos ao lado do sal e da água e do vinho, sempre na mesa de Shabbat. Esta certificação, como eu digo, é sempre acompanhada por um rabino ou por uma entidade rabínica. Quando esse rabino tem que ser designado, ele tem que dar contas precisamente a uma unidade que é central, que é a União Ortodoxa, que por sua vez é reconhecida por uma entidade judaica superior, que é o Rabbanut, que envolve todas as comunidades do mundo, neste momento sediada em Jerusalém. Eu quero aqui explicar que se entenda também que há outros alimentos em que se inclui o azeite, que são parvere ou parve, como quiserem chamar, que são aqueles que não têm componentes animais. Tudo que tem componente animal tem que ter uma estrita regra de certificação. O azeite não tem essa estrita regra. O azeite tem que ser simplesmente certificado, como eu repito, na parte quando ele é extra virgem. Portanto, ele é uma daquelas substâncias que é o tal pareve ou parve, que é uma classificação de alimentos do Kashrut para substâncias comestíveis que não contêm nem lácteos nem ingredientes de carne. Aqui se incluem, portanto, os alimentos que a terra produz diretamente, como são as frutas, os legumes, os grãos, o feijão, etc. Mas também outros que não têm essa componente de carne láctea, que é o caso do peixe. Os judeus só comem, podemos fazer esta analogia com esta ligação, porque é impossível não fazer, para as pessoas entenderem.
tudo o que vem da terra, o que broca da terra, pode ser considerado kasher, diretamente. O azeite extra virgem é precisamente a pureza que ele tem, é que nos leva a certificá-lo como produto kasher. E esta fileira, neste momento, está a aumentar, esta procura está a aumentar. Eu queria, não sei se consigo aqui mostrar este gráfico, em que está em espanhol, porque também foi feito por uma comunidade espanhola, em que a indústria kasher vende 12,5 mil milhões de dólares anuais. Vejam, portanto, a fileira que se apresenta a Portugal, porque Portugal tem dos melhores azeites do mundo e que são reconhecidos pelas comunidades onde o mercado do Brasil, neste momento, e sublinho, e o mercado francês também, e o mercado norte-americano são os principais e potenciais clientes. Portanto, tem um índice de crescimento de 15% anual. E é cerca de 1 milhão de produtos que contam com a certificação kasher, incluindo este do azeite. Aproximadamente, temos 2.500 produtos novos que são certificados. E note que essa certificação kasher do azeite não termina ali. Ele vai também para a cosmética, vai também para os sabões, para os cremes, enfim, até para shampoos, inclusive à base do próprio azeite. Há neste momento uma fileira de algumas empresas que, sobretudo ali na beira interior, na zona da Guarda e também de Trás-os-Montes, que temos algumas propostas de certificação de produtos kasher à base para sabonetes que são para exportação precisamente para os Estados Unidos e para o Brasil à base do azeite kasher. Quero ainda aqui explicar que se entenda que por kashrut todo um processo que à partida pode ser dispendioso, mas que é uma mais-valia, que acrescenta mais-valias aos produtos em que se inclui o azeite. Eu sublinho o azeite porque o azeite é dos principais produtos que nós temos. Eu agora dizia ali na mesa, nós temos uma carência grande de produto kasher azeite. Só para darem uma ideia, ainda há poucos dias nós recebemos do Brasil, da comunidade de Betel, que é do Rio de Janeiro, se havia azeite kasher para Portugal, com uma oportunidade para lá. Está claro que nós encaminhámos depois para a entidade respectiva, para a União Ortodoxa, que é essa que nos vai dizer depois se existe, mas eles preferem o azeite português, até por uma questão de afinidade cultural. O que eu posso ainda aqui acrescentar, para não roubar muito tempo, é que o azeite também deve ter uma designação que seja cativante. Eu cito aqui o azeite fé kosher. O azeite fé é produzido em manteigas, numa sociedade agrícola, numa empresa agrícola que estava ligada aos têxteis, mas que também inovou esta certificação kasher. O azeite dá como garantia de que todo o processo fabrícola é de acordo com as normas estritamente judaicas, acompanhado pelo rabino, vende a qualidade, porque a azeitona é de qualidade, é acompanhada. O judeu tem muita, ele não se importa de pagar qualidade, mas desde que seja um produto de qualidade. Vejam só para ter uma ideia, o azeite kasher neste momento está a ser vendido pelo 0,75, está a ser vendido no Museu Judaico a 10 euros, e é um azeite que sai tudo. Ainda não temos, acho que deve lá haver poucas garrafas neste momento de produção. Estamos à espera da nova certificação que todavia não se encontra em Portugal neste momento. O kosher significa que um produto então é apto, é consumível, está apto para a dieta. E abre-se não só para judeus, abre-se também para os evangélicos, abre-se também para os adventistas, abre-se para os muçulmanos. O azeite kasher, o muçulmano, e vejam nisto que não tem nada a ver com esta belicidade que está a haver agora, muito mediatizada também pela comunicação social, sobre a guerra entre muçulmanos e judeus e não judeus, etc. Mas o muçulmano, se vir um produto kasher de acordo com as leis judaicas, ele consome, porque ele tem as mesmas leis que nós temos em termos da própria dietética. O kasher, o azeite kasher, também é aplicado também para os cristãos, naturalmente, mas sobretudo também para aqueles que praticam uma alimentação saudável, os veganos, os vegetarianos, etc. São aqueles que também aceitam e estão a procurar o azeite kasher. Portanto, eu acho que era uma oportunidade e um alerta que eu vos queria deixar aqui neste bloco, para não dar já tempo, e ganhar tempo também ao tempo, que já foi atrasado, é que era um apelo que eu fazia, a quem eventualmente, às empresas, etc., certifiquem o produto kasher de acordo com a lei judaica,
porque ele é aceito por este naipe de mercado e que pode ser uma oportunidade e uma mais-valia para os produtos, quer à base de azeite, ou o azeite em si, mas também os seus derivados, que estão neste momento com uma grande procura a nível geral. Nós temos, e o exemplo disso é aquilo que passa a publicidade na loja do Corte Inglês, dos produtos Cachê, vejam-se a saída que tem, ou então no Museu Judaico de Belmonte, ou nas empresas municipais que temos espalhadas por Trancoso e pela Guarda, e que estão a ter uma grande procura. E isto, só para vos dizer, para terminar, que temos que corresponder também à parte do turismo a um crescente aumento do turismo judaico. É um turismo que cresceu, só para terem ideia, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, cerca de 80% em Portugal. Até porque, felizmente, ainda temos um país que não tem manifestações antissemíticas. É o único da Europa. E isso é um atrativo que nós temos para esse turismo. E o turista israelita, ou o turista americano judeu, ou o turista brasileiro judeu, ou da Argentina, ou do Chile, ou mesmo que vem do Médio Oriente, de outros locais, e do centro da Europa, mesmo inclusive da Polónia, da Roménia, etc., eles, quando chegam aqui, querem produto kasher e que querem essa fileira que se pode ser, como eu digo e repito para terminar, uma mais-valia para a produção da agropecuária portuguesa, que afinal é uma das saídas que nós temos no interior, sobretudo neste interior onde nós nos situamos. Acho que fui breve e que, de uma forma geral, tracei uma ideia do que é o kasher para nós, os judeus. Obrigado.